Olá, bom dia, graça e paz nesse domingo lindo, maravilhoso que Deus fez para nós. Entre, fique à vontade nessa mesa que papai já preparou aqui pra gente. Pega a sua Bíblia aí para você desfrutar desse banquete. Vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vocês são todos muito bem-vindos a este momento, né, devocional. Não é sobre nós, mas é sobre a palavra de Deus, é sobre o que Ele tem para nós. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Entrem todos, fiquem à vontade. Se você estiver assistindo essa live pelo YouTube, porque em algum momento ela vai subir pelo YouTube, você precisa se inscrever, por gentileza, no meu canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado é o teu nome, adorado, exaltado tu és, Senhor. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor que nos sonda, nos conhece, sabe exatamente tudo que nós precisamos. Pai, obrigado por mais um dia, porque acordamos e a tua graça se derrama sobre as nossas vidas, a tua misericórdia se derrama mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, adoramos o teu santo nome. E estamos aqui porque te amamos e queremos mais de ti, queremos aprender mais de ti. Que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, nos direcionando nessa leitura, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai para 2 Reis. 2 Reis 17. Deixa eu fixar aqui. Pronto. 2 Reis 17. A gente tá vendo aqui, né, a história de vários reis. Ontem foi uma live sensacional, né? Quem assistiu ao vivo, meu Deus. A gente falou sobre a cultura, né? A gente viu aqui um rei, Acaz, que começou muito bem, mas ele não quebrou a cultura e o povo continuou fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí agora a gente vai para Oséias. Oséias reina em Israel. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Verso 5. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Olha aqui a palavra de Deus se cumprindo. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde a menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Acerá no alto de todo o monte e debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas, evidentes, para advertirem Israel e Judá com esta mensagem:
Afastem-se de seus caminhos. Obedeçam a meus mandamentos e decretos e toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e alianças que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Meu Deus, olha só isso. Quem adora coisas inúteis se torna inútil como tal. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Aserá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Olha aí, ó, astrologia. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Meu Deus. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Gente, esse capítulo aqui, ele é um capítulo bem decisivo e bem explicativo a respeito do que aconteceu com o povo. Na verdade, repete aqui textos que nós já lemos lá atrás, que eram alertas da parte de Deus, primeiramente. Deus falou por meio de Moisés, falou por meio de Josué, né? Depois veio os juízes, veio os profetas. E eles foram falando. De 2 formas o Senhor falou com o povo. Por meio da palavra escrita e por meio da palavra de homens que o Senhor levou. Por meio dos profetas. Mas eles não quiseram ouvir. Eles não ouviram. Muito pelo contrário, eles fizeram tudo isso que a gente acabou de ler aqui. E o fato de fazer tudo isso não ia ficar impune. Talvez na hora que eles estavam fazendo, eles não estavam vendo a consequência momentânea. Mas a vida, né? A nossa vida espiritual é como espiritual, física, emocional, em todos os aspectos, é como um cartão de crédito que você vai passando e uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar. E foi o que aconteceu aqui. Eles haviam sido avisados que se eles não obedecessem, eles seriam expulsos da terra que o Senhor tinha dado a eles. Vocês lembram disso? E agora, então, os assírios atacam a terra, tomam posse e eles são expulsos, são levados cativos. Vamos seguir aqui. Verso 24. Estrangeiros se estabelecem em Israel. O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor,
de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então, o rei da Assíria deu esta ordem: enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará os novos habitantes os costumes do Deus da terra. Deus aqui com letra minúscula, porque eles não conheciam a Deus, né? E olha só, gente, que sensacional isso aqui. Para quem ouviu a live de ontem, que eu falei sobre a cultura, sobre Deus levanta pessoas para estabelecer culturas por meio do ensino, né? Que eu ainda falei ontem que nós, como pastores, estamos na nossa comunidade de fé implantando uma cultura de adoração correta no culto. De as pessoas entenderem que elas vão ao culto não para pegar o culto para si, mas elas vão à comunidade de fé para fazer o culto para o Senhor. Todas as pessoas que vão à comunidade de fé, eu nem gosto de dizer vão à igreja, porque igreja não é o lugar. Igreja é uma reunião de pessoas, nós somos igreja, eu sou igreja aqui agora, você é igreja aí onde que você tá, né? Então, por quê? Porque estamos reunidos, né? A igreja é o ajuntamento dos santos. Sozinhos nós somos apenas templo. Por isso que nós temos que congregar, porque quando nos unimos, somos igreja que é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas, as pedras vivas. E quando nos reunimos para adorar o nosso Deus. E não para receber um culto para nós. Ai, não gostei da palavra. Ai, não gostei do louvor. Ai, não estava bom isso, não estava... Não, era para ti. Ai, ai. Você fez o melhor que você pôde fazer para Deus? Porque o culto é para Ele. Se você não gostou, tudo bem. Agora me diz se você fez um culto agradável ao Senhor. Se Ele se agradou do seu culto. Porque por muito tempo as pessoas, elas acham assim, eu vou no culto receber, né? Não. Não que a gente não vá, a gente vai receber da parte do Senhor. Mas esse não pode ser o principal motivo que nos leve à congregação. É um pensamento distorcido. Então, é uma cultura que está instalada, né? E daí, olha só aqui, ó. E quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus, o que que acontece? Vem o leão e devora. Ah! Por isso que vai dizer lá em 1 Pedro, né? Que o diabo está ao derredor, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Não é assim que está escrito ali? Por quê? Porque quando as pessoas não conhecem, né? Ou acham que conhecem, até vão, né? Dizem que são crente e estão indo a uma comunidade de fé, dizem que vão à igreja e não têm noção de que elas próprias são a igreja. E dão brechas na sua vida, e a vida não muda, e a vida não avança, e vive de ciclo em ciclo em ciclo, né? E aí o inimigo se levanta tanto, coitado, não deixa ele sentado, né? Contra a vida dela, mas na verdade é porque ela não renovou a mente ainda. Ainda está presa a uma cultura errada. E aí, olha só que interessante aqui, olha que interessante, gente. Porque daí esse rei, que nem era do povo de Deus, ele pega e manda um sacerdote, tira o sacerdote lá do exílio e manda o sacerdote de volta para o sacerdote viver e ensinar os novos habitantes os costumes do Deus da terra. Meu Deus. Um dos sacerdotes, verso 28. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Meu Deus, gente. Sensacional. Verso 29. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Meu Deus, gente. Vê se não é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hein? Aonde Deus levanta líderes, pastores, enfim, ministros da palavra do Senhor,
para ensinar o povo, né, a como adorar corretamente ao Senhor. E eles até ouvem, mas eles também continuam fazendo seus próprios ídolos. Não, mas deixa eu adorar também aqui o meu corpo, o meu trabalho, o meu status, né, a minha ambição. Hoje os ídolos não são mais esses ídolos aqui, né, que são estátuas. Não são estátuas, mas são coisas, sabe? Às vezes até invisíveis, né? Mas que tá dentro do coração de cada um. O seu próprio eu, o seu ego, né? Quantos ídolos invisíveis? Verso 30. Deixa eu só anotar isso aqui. Os da Babilônia adoravam, agora vai dizer os ídolos, né? Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cutá adoravam o deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Sefervaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Voltou. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os costumes de suas nações de origem. Meu Deus! Isso é muito atual. Até hoje, continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer seus decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Gente, sensacional a palavra de Deus, como ela é atual. Meu Deus. Verso 35. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje, seus descendentes fazem a mesma coisa. Uau! Sensacional! Vamos agora para 2 Reis, capítulo 18. Ezequias reina em Judá. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Oh, glória a Deus! Apareceu um rei aqui. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Olha só, gente, a coragem desse rei. De vez em quando Deus levanta umas pessoas corajosas assim, para desfazer até aquilo que era para ser bênção. Olha só, a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Vocês lembram o que era a serpente de bronze, gente? Lembra ou não lembra, meu povo? Quem tá aí acompanhando? O que era a serpente de bronze? A serpente de bronze, quando o povo estava lá no deserto reclamando um monte, e Deus enviou
serpentes para morder o povo, e eles estavam morrendo. E daí eles reclamam, e aí Moisés faz uma serpente de bronze, levanta lá no deserto, e as pessoas tinham que olhar para ela, e quando eles olhavam para aquela serpente, eles não eram mortos pelo veneno da picadura. Assim como vai dizer lá em João 3, que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo teria que ser levantado, e todo aquele que olhasse para a obra redentora de Cristo não seria morto, mas teria a vida eterna. Aleluia! Amém? Ah, vocês lembram, glória a Deus. Ó, a Gessânia e a Dona Lídia fizeram a tarefa. Amém? Aí essa serpente agora, essa serpente estava sendo adorada pelo povo, né? E aí esse rei Ezequias aqui teve a coragem de destruir, porque Deus não estava naquela serpente. Ela, por um tempo, ela foi algo que representou algo importante para o povo, mas havia passado. E agora o povo estava adorando aquilo. E aí Ezequias teve coragem de destruir. Meu Deus. Quantas coisas, né? As pessoas passam a adorar. Algo que era para ser bom. Como, por exemplo, o louvor, os instrumentos, a própria pregação da palavra, o altar, o microfone, a plataforma, os títulos, né? A gente tem que quebrar isso, em nome de Jesus. Nada disso pode ser adorado, senão o único Deus verdadeiro. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Verso 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Uau, sensacional! Ezequias se apegou, olha só essa palavra. Isso diz sobre voltar o coração. Verso 7. Assim, o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Amorzinho, o pão tá ali na geladeira. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Alá, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Verso 13. A Assíria invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata, 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Síria enviou de Laques seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa.
mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebiná, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria, em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. E é verdade. Verso 26. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebiná e Joá, disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou esta mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então, o porta-voz se levantou e gritou em aramaico: ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam, então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois, providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, de Ená e de Iva? Ao caso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Uau, gente, olha só. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebiná, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Gente, que sensacional! Olha só, diante de toda essa afronta, de toda essa ameaça, o que o povo fez? O povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Uau! Fica esse ensino para nós aqui, deste capítulo.
de que muitas vezes, quando a afronta vem, a melhor coisa a fazer é ficar em silêncio, não se rebaixar e não responder na emoção, no ímpeto, né? Que muitas vezes somos tentados a fazer. Vamos seguir aqui. Capítulo 19. Vamos ler só mais esse hoje, tá? Ezequias busca ajuda do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebiná, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então, enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Refeze e o povo de Éden, que estava em Telassar, os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Emate, ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ená e de Iva? Gente, é a voz do inimigo mesmo, né? Aqui. É a voz do inimigo que vem na nossa mente dizendo: tu não vai conseguir, olha só, né? Tu acha que Deus vai te ajudar, tu acha que Deus é contigo, tu acha que porque tu tá orando, indo na igreja, lendo a Bíblia, que tu vai conseguir alguma coisa, né? Esses pensamentos, essas setas, esses dardos inflamados do maligno, olha, gente, tá aqui. Verso 14. Deus, depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então, olha isso. Então, Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Meu Deus, que sensacional, gente. Olha que oração mais linda. E ele começa essa oração com o mesmo princípio que Jesus vai ensinar. Você pode ver as orações da Bíblia, a oração ela tem um princípio.
E o princípio de toda a oração é iniciar a oração adorando a Deus. A gente não começa uma oração dizendo, ai Deus, eu quero isso, aquilo outro. Não. Toda a oração, segundo aquilo que Jesus nos ensinou, começa entronizando o nome do Senhor. E aqui a gente vê Ezequias fazendo exatamente isso. Ó Senhor, o Deus de Israel, tu estás entronizado entre os querubins, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo quem é Deus e falando o que está acontecendo, como se Deus não soubesse. É claro que Deus sabe. Mas a oração é isso, é a gente abrir o coração e falar para Deus até aquilo que ele já sabe, porque ele sabe todas as coisas. Mas falar e deixar sair de nós o que nós desejamos, porque agora, no final, chega aqui ó, no verso 19, agora, Senhor, salva-nos do poder desse rei, e todos os reinos da terra saberão que somente tu és Deus. Então ele começa e termina a oração dando glória para Deus, entronizando o nome do Senhor, falando da situação e pedindo que Deus intervenha nessa situação para que o nome dele seja glorificado ainda mais diante daqueles que não o conhecem ou que estão duvidando do seu poder. Por isso que sempre que eu oro aqui, gente, vocês podem prestar atenção. Eu sempre começo a oração adorando o nome do Senhor e eu sempre termino dizendo que o nome do Senhor seja glorificado por meio de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Que toda honra, que toda glória seja dada a ele. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Amém? Seguindo, verso 20. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores cipestres. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então, Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas, no terceiro ano, semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha, mas marcharão com escudos fora de suas portas. Nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei.
Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararate e outro filho, Azar-Adom, se tornou seu sucessor na Assíria. Meu Deus. Gente, olha só. Esse rei da Síria, o próprio Deus havia dito, o próprio Deus havia determinado que ele iria fazer tudo o que ele fez. Então, ele só fez porque Deus havia determinado que ele ia fazer isso com o povo. Só que ele estava todo orgulhoso e arrogante e não estava reconhecendo que a obra que ele fez era uma obra que o próprio Deus já havia preparado para ele fazer. Por isso que lá em Efésios vai dizer que nós não somos salvos por obras, mas pela graça mediante a fé. E não é por obras para que ninguém se glorie. E aí vai dizer que os salvos foram feitos para as boas obras que Deus já preparou de antemão para que nós realizássemos. Meu Deus. Esse ensino aqui casa exatamente, essa história casa exatamente com esse ensino de Paulo. Porque muitas vezes, né, nós somos tentados a nos orgulhar daquilo que estamos fazendo. Nós só estamos fazendo o que fazemos porque o Senhor já preparou isso para a gente fazer. É porque essa obra já estava no mundo espiritual preparada e Ele está nos dando oportunidade, privilégio de fazer parte daquilo que Ele próprio já fez. Você está entendendo? E daí esse rei aqui estava ali se gabando, né? E Deus ouviu e disse, porque ele fez isso, ele iria tratar de que ele fosse morto à espada. E os seus próprios filhos foi quem o matou. Meu Deus, muito forte isso. Muita coisa aqui, gente, pra gente comentar, pra gente refletir, mas a hora já está avançada. Mas eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. A palavra de Deus, ela é sensacional. Ela é nova todos os dias e ela vem nos ensinando segredos que muitas vezes não estamos tendo acesso porque não estamos lendo, porque não estamos nos debruçando na palavra para ouvir a voz do próprio Deus falando ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Ah, Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor, Tu és. Tu és, Senhor, aquele que faz todas as coisas, és o único Deus verdadeiro. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. O Senhor Jesus foi quem fez a reconciliação de nós, que éramos inimigos teus contigo, que abriu o caminho que nos leva ao Pai. Ah, Senhor, nós reconhecemos que por nós mesmos não seríamos capazes de nada, mas nós reconhecemos o teu favor, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. E consagramos ela a ti, consagramos a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos nos apegar a ti, Senhor, de todo o nosso coração e sermos obedientes à tua voz. Que nós não venhamos nos achar melhores ou relevantes nessa terra, porque tudo é sobre o Senhor. Tudo é sobre o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a guardar os nossos corações de qualquer orgulho, vaidade, em nome de Jesus. Mas que o teu nome seja glorificado, Senhor. Porque quando nós nos diminuímos, o Senhor cresce. É na nossa fraqueza que o teu poder é aperfeiçoado. Que o teu nome seja exaltado. Por meio de nós, mesmo quando o mundo olhar e achar que nós estamos perdendo, não. Nós estamos ganhando, porque melhor é perder essa vida e ganhar a vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, agradecida por essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje.
por esse ensinamento, pela tua presença que é real aqui, e eu sei que está em cada lar, em cada ambiente, com cada pessoa que está ouvindo e meditando nessa palavra, Senhor. Que o Senhor envolva cada uma das famílias, cada lar, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Louvado é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Adorado é o Senhor em todo o tempo. Hoje é domingo. Vá na igreja mais próxima da sua Bíblia adorar o Senhor. Vá lá entregar um sacrifício de louvor, de adoração, abrir a sua boca, levantar a sua voz, levantar a sua mão, adorar o Senhor, abraçar o seu irmão, orar com o seu irmão. Vá lá. Levar uma oferta ao Senhor. Não fica em casa, não. Amém? Pensa em alguém, hoje está chovendo aqui na minha cidade, não sei aí onde está. Pensa em alguém que talvez não tem como ir na igreja. Oferece uma carona. Se importa com a vida do seu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo, meu povo, no coração de vocês. E se amanhã o Senhor permitir, porque o amanhã pertence a Ele, nós estaremos aqui novamente dando sequência nessa história. Gente, a continuação da história de Ezequias é sensacional e triste. Vamos juntos, vamos seguir. Amém? Beijo, tchau, Deus abençoe.